Olá pessoal, saudações a todos! Chegamos na nossa aula gratuita que eu havia prometido aqui no YouTube para vocês de operações avançadas no mini índice. Isso mesmo, pessoal. Então agora vocês não precisam mais ficar pagando cursos aí para aprender como pode ser operado o método Oliver Velez através do mini índice em situações de abertura, em outras situações aí, tá? Então um verdadeiro curso completo que eu vou deixar aberto gratuitamente aí para vocês, realmente para ajudá-los a ter mais consistência, a definir o seu plano, operando os futuros aí no mercado brasileiro, né? Operando basicamente o mini índice que vocês pedem tanto. Tá? Antes de mais nada, então, eu peço a todos que deixem um like no vídeo, compartilhem esse vídeo, muito importante aí para a minha colocação no canal, para eu continuar liberando materiais gratuitos de muita qualidade aí para vocês. Lembrando também que você pode adquirir, né, toda essa experiência, esses detalhes, tá, assinando a Masterclass, ok? Então, na Masterclass, onde estão incluídas as apostilas, você está comigo diariamente, de 8h50 ao meio-dia, uma verdadeira aula todos os dias com o mercado aberto, né? Mostrando movimentos do índice do dólar e das ações, o que você pode fazer, ensinando aqui literalmente todas as situações aí que eu explico aqui no YouTube e muito mais ainda, de uma forma mais avançada e quando está acontecendo no mercado, né? O que é mais importante aí ao vivo, né, pessoal? Para que não haja dúvida realmente aí das operações, né? Eu estava conversando com muitos meus alunos aí na Masterclass, solucionei muitas dúvidas, né? Eu venho solucionando muitas dúvidas. Existem realmente dúvidas operacionais em relação a várias situações aí do método, né, pessoal? Então a sala serve para isso também, só que acontece ao vivo, né? Então é muito importante aí para todos. Perfeito, pessoal? Então é o seguinte, eu abri aí nesse dia, vou abrir outros dias para vocês, nós teremos aí várias partes. Isso é somente o começo, né, pessoal? Então, quem ainda não assinou o canal, dá um cliquezinho lá, assina o canal para receber as notificações. Perfeito? Bom, o que acontece? Nós temos aí a questão da abertura, né? Como operar a abertura no mini índice pelo método Oliver Velez. Eu já falei aqui, quem acompanha meu canal há muito tempo, né, que existem formas aí bem profissionais de operar a abertura no mini índice pelo método. Todas essas são bem agressivas, ok? Não existe você operar a abertura do mini índice sem ser um trader agressivo, ok? Então há necessidade de você ser um trader agressivo. E mais ainda do que ser um trader agressivo, você precisa ser um trader que tenha um capital adequado aí para fazer essas operações. Tá? Então é muito importante aí já deixar de início aí para vocês que você precisa ter um capital aí adequado, tá? Para fazer essas operações. Dito isso, vamos lá a algumas considerações. Eu deixei aqui nesse dia, eu vou operar aqui com vocês, tá? Seguinte, prestem bem atenção, tá? Vamos lá. Existem 3 tipos de aberturas possíveis. Existe a abertura, deixa eu colocar em letra maiúscula aqui que é melhor, né? Abertura em gap. Eu chamo distorcido, tá? Abertura em gap normal. E abertura sem gap. Você deve considerar esses 3 aqui, tá? Abertura em gap distorcido, abertura em gap normal, abertura sem gap, tá? Dependendo da abertura, se você quer operar o método Oliver Velez, dependendo da abertura, tá? Você vai operar, né, de um jeito diferente, não é o mesmo jeito. Ok, pessoal? Para você operar abertura em gap distorcido, não é o mesmo jeito que você pensar em relação ao gap normal e não é diferente também da abertura sem gap. Nós vamos falar dela
delas, né, nessa sequência de vídeos aí que eu vou postar aqui gratuitamente no YouTube. Então, literalmente uma verdadeira aula para vocês, certo? Pois bem, hoje nós vamos conversar a respeito de todos os aspectos aqui dessa abertura em gap distorcido, tá? Abertura em gap distorcido aí é que eu vou mostrar para vocês hoje, certo? Pois bem, primeira coisa que você deve entender o que é. O que é uma abertura em gap distorcido? É uma abertura em gap grande. Mas não é só na questão do gap grande. Vocês observem que como ela abriu aqui, quantos pontos aqui, Senna? Eu estou falando dos 2 minutos, tá? Para você operar no método Oliver Velez nos trades de abertura, o melhor é operar nos 2 minutos. Ok? Pois bem, não existe para o pessoal aí mais matemático, ou então que quer colocar isso numa planilha, qual que é o tamanho aqui do gap para você ter um gap distorcido em relação a um gap normal. Veja bem, pessoal, sabe quando você terá um gap distorcido? Na hora que você tem essa abertura e você observa que a média de 8 ficou lá embaixo, a média móvel de 20 também lá embaixo, bem distante das médias, pessoal, bem distante das médias aqui. Por quê? Por que é distorcido? Porque em breve, o que vai acontecer? A 8 ela vai subir mais rápido para tentar alcançar os preços, enquanto que a 20 vai subir mais devagar. O fato de a 20 subir mais devagar, aos poucos, isso vai gerar uma distorção. A distorção que eu digo é esse ângulo, vai gerar esse tipo de ângulo aqui durante o caminhar dos preços. Então, durante o caminhar dos preços, você vai ter essa distorção. Tá? Distorção essa que é descrita aqui na página, tá? 70, 69 aqui da apostila. Tá? Aí eu mostro como é possível fazer a questão do operacional, né? Tá? Então, como você pode lidar com a questão do operacional aí. É uma ideia de abertura também, mas na apostila não está explicada do jeito que eu estou explicando aqui. Isso ainda está para frente, ainda vai ser colocado na apostila esses detalhes aí mais abrangentes. Ok? Então é muito importante para você que tem apostila também seguir os meus vídeos no YouTube, me acompanhar no Instagram, eu coloco muita coisa nova aí, bem completa para vocês também nas redes sociais, gratuitamente, obviamente. Ok, pessoal? Muito bem. Então, você vai ter que fazer uma ideia visual. Essa é o visual de um gap distorcido, que eu chamo de um gap distorcido. Tá? O Oliver chama de um gap excessivo. Tá? Para mim é um gap distorcido, eu chamo de gap distorcido. Né? Então, caso nós vamos falar em outras aulas, mas um gap normal seria uma abertura. Eu posso ter o mesmo candle se eu quiser. Uma abertura aqui, por exemplo. O fato de eu ter uma abertura aqui, por exemplo, você observa que eu não estou tão longe das médias aqui como eu estou dessa forma. Porque na hora que existir mais candles mexendo aqui, o que vai acontecer? Logo, logo a 8 vai encostar aqui e a 20, como a 20 está perto, ela vai ficar um pouco para cá. Mas observe que ela vai ficar mais próxima. Esse ângulo não vai ficar como o ângulo que eu havia mostrado. Então esse é o ângulo, esse é o gap que eu chamo de gap distorcido. Muito bem. O que acontece? Quando eu tenho esse gap, tá? Quando existe esse gap com um candle de forte baixa aqui, tá? Eu posso fazer uma venda na perda desse candle. Tá? Esse candle também ele pode ser, vamos colocar um outro jeito para esse candle. Esse candle também pode ser assim. Esse candle também pode ser assim, verde, não há problema algum. Tá? Eu posso ter esses 3 tipos de candles aí que vão significar a mesma coisa. Perfeito? Essa é uma ideia. Tá? Eu posso também, por isso que eu estou segurando, né, o mercado aqui nesse ponto, tá? Eu posso também ter uma outra situação. Ok? Eu posso ter, vamos tirar aqui, certo? Vamos colocar aqui, né? Eu posso ter uma abertura em gap distorcido, acontece, tá? Deixa eu colocar aqui, tirar isso aqui para cá. Eu posso ter uma abertura em gap distorcido assim também. Ó. Ao invés de eu ter o candle
vermelho aqui para vender, eu tenho um candle verde, certo? E depois eu tenho um candle vermelho, certo? Não há necessidade de eu ter um candle vermelho no meio para vender na perda dele, não. Se eu tenho um gap distorcido, eu posso esperar um primeiro candle verde aqui, que continua ainda, tem mais força compradora, e esperar um candle de reversão também. Não existe esse problema, tá? Uma outra possibilidade que existe também, ok? Estou dando todas as possibilidades. Ele ainda sobe um pouco mais. Ele faz dessa forma, deixa eu colocar perfeito aqui para vocês, para a gente pegar todas as possibilidades, certo? Ele faz dessa forma, aqui não está aceitando hoje, vamos lá, ó, aqui, ele faz dessa forma, e faz, por exemplo, um candle aqui, ó, aqui. Nem é um candle de reversão muito forte, mas é um candle aqui, deixando ainda mais distorcido. As médias estão subindo aqui, a 8 está aqui já, a 20 está aqui, porém o ângulo delas continua bem distorcido, tá? É um gap distorcido. Quer dizer, mostrando a vocês aí as várias situações que eu posso ter. Não somente essa situação que está aparecendo aqui. Vamos fazer mais exemplos aí para vocês entenderem, certo? Pois bem, então o que acontece? Eu posso vender aqui. Não existe preocupação nesse momento, não existe preocupação em termos do macro, tá? Não existe nesse momento preocupações até do macro. Eu estou só operando o intra aí nesse momento, perfeito? Bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma venda na perda desse candle, que eu já havia explicado aí para vocês, tá? Vamos seguir aí, ok? Pois bem, tá? Agora, o que acontece? Lembrem-se, pessoal, isso aqui é um operacional avançado, tá? O que acontece? Todas as vezes que eu fizer essa venda, que essa venda for possível aí através do gap distorcido, tá? Eu também posso fazer uma adição. Ok? Então eu também posso fazer uma adição, tá? Nos 50%, deixa eu colocar mais ou menos aqui, ó, tá? Deixa eu colocar exatamente aqui para vocês, né? Ó. Puxar um fibo aqui, ó. Tá? Eu vou colocar na região aqui, ó, 65, só para falar exato, né? Eu vou colocar na região, então, de 50%. Aí para uma adição. Por quê? Porque muitas vezes, tá? Apesar do gap distorcido, a volatilidade faz com que ele volte aqui nos 50%. Tá? E se eu vender aí nos 50%, eu vou ficar com um médio aí muito mais interessante. Certo? Por quê? Porque inicialmente, quando eu tenho, deixa eu colocar isso aqui, inicialmente, quando eu tenho essa venda, eu tenho 134 pontos de stop, certo? Então ali, ó, 130, 135 pontos aqui, tá? 760, tá? Então eu vou sair com a minha parcial aqui, ó, a minha parcial de 2, que eu tô com 4, em 760, certo? Porém, se eu conseguir, o meu stop tá lá, né? Se eu conseguir, são 140 pontos, um pouquinho mais, né? Se eu conseguir melhorar o meu médio aqui, certo? Nessas operações de abertura eu posso sair mais rápido, tá? O objetivo então é melhorar o meu médio, né? Eu estou fazendo um médio entre o meu stop e a minha entrada, o que é totalmente profissional fazer dessa forma, tá? Lembrando que eu também posso fazer caso eu tenha esse candle, tá? Então esse candle eu posso também vender nos 50%, tá? E eu também posso vender nos 50%, que caso um candle verde também. Então essa operação do candle vermelho de abertura com gap distorcido vai servir também tanto para se eu tiver esse tipo de candle, quanto tiver esses outros tipos de candle, da mesma forma, certo? Pois bem, então dito isso,
né? Vamos deixar seguir a operação. A volatilidade é que ela faz um pouco, principalmente do mini índice, ela faz um pouco. Tá? Prestem uma coisa interessante, olha lá que legal, certo? Então o que acontece? Nesse ponto, eu melhorei um pouco o meu médio. Tá? Um pouco o meu médio. Visto que eu tenho um stop aqui de 105 pontos, o stop continua o mesmo, né? Eu já posso sair aqui com a minha parcial em 105 pontos. Quer dizer, olha o tanto que eu já melhorei para fazer uma parcial, e agora parcial de 4. Né? Olha o tanto que eu melhorei em relação à minha outra. Então, na verdade, agora eu devo fazer uma parcial de 4 aqui nos 825, certo? Quando eu não tinha essa possibilidade antes, né? Quer dizer, eu melhorei muito para sair mais curto possível, parcial de 4. Pois bem, se eu tenho a parcial de 4 em 105, né, eu terei aqui um pouco para baixo a minha saída final. Quer dizer, eu posso colocar minha saída final aqui com 210 pontos, por exemplo, ó, certo? 720 eu posso colocar a minha final aqui, certo? Olha lá que legal, tá? Ó, por aqui, né? 720. Perfeito? Bom, então eu estou mostrando a vocês aqui, ó, e o meu operacional aqui está 8, né? Eu tenho que trocar, o meu operacional agora é 8 aqui, certo? Pois bem, eu tenho aqui nesse exato instante um operacional avançado completo aí do método Oliver, certo? Então eu tenho um operacional avançado completo aí do método Oliver, tá? Para vocês, com as adições. Agora, eu te pergunto uma coisa, né? Como que você vai conseguir fazer isso com apenas um mini índice, certo? E o operacional avançado já teve a saída parcial, né? Como eu vou conseguir esse operacional avançado com apenas um mini índice? Então eu preciso ter 2 mini índices no mínimo. Porém, mesmo com 2 mini índices para poder fazer as RPs e as finais aqui, não vou conseguir fazer adição caso ela volte, né? Então eu coloquei um operacional de 8, mas esse operacional só dá para fazer com 4 no mínimo, né? Com 4 no mínimo, certo? Para você então poder fazer as parciais aí referentes a todo esse detalhe, né? Então, olha uma coisa muito importante, tá? Uma coisa super importante aí para vocês, certo? Você precisa ter um pouco mais de capital aí para poder fazer essas operações, tá? Essas operações requerem um capital um pouco maior aí para vocês poderem fazer, certo? Então prestem bem atenção. Prestem bem atenção aí. Como fazer uma operação de abertura com um gap distorcido pelo método Oliver Velez, certo? Muito bem. Você deve ter um candle grande de força. Esse candle grande de força, ele pode ser cheio ou pode ser assim, tá? Mostrando força vendedora, tá? E você deve então vender na perda, na mínima, não deve adiantar o trade, deve vender na perda desse candle, um dos 3, certo? E você pode fazer adição no 50% desse candle. Normalmente ele volta no 50% desse candle, tá? A partir desse ponto você tem condições então de sair mais rápido porque você já fez a adição. Pode existir um momento que não vai existir, você não vai conseguir fazer a adição, ele já vai direto também, mas a adição é ideal para que isso ocorra, tá? E o stop na máxima. Então eu estou mostrando aí para vocês o operacional de um gap distorcido aí pelo método Oliver Velez, através de uma operação aí bem avançada realmente de conceitos de gap distorcido, tá? Para o operacional aí do mini índice. Então esse operacional avançado aí é o primeiro vídeo do operacional avançado, né? Acompanhe, pessoal.
em breve eu estaria lançando aí a segunda parte de uma aula gratuita aí para vocês, certo? Ô Senna, e o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é o seguinte, né? Você vai esperar aqui o 2:1, tá? Que é o ideal de ser feito, tá? Que é o ideal de ser feito. Essa é uma opção, ok? Essa é uma opção. A outra opção é fazer candle a candle, assim como o Oliver gosta, né, pessoal? Fazer candle a candle, assim como o Oliver gosta, o Oliver ensina lá dos Estados Unidos. Então, se você tiver um candle de reversão aqui, força compradora aqui, você pode trazer o seu stop aqui e proteger o seu operacional aí nesse trade de abertura. Eu, Senna, particularmente gosto mais de esperar o 2:1, tá? A meu ver, aí no mercado brasileiro é mais interessante para fazer esse tipo de operacional. Caso você defina pelo Oliver, então você vai com candle verde aqui, você já deixa aqui para fazer o seu stop, para fazer o seu stop aqui. Infelizmente o meu eu acho que eu fiz errado aqui, né, pessoal? Porque aqui tinha que estar zerada a operação, né? Deixa eu zerar a operação aqui. Aqui tinha que estar zerada a operação, tá? Existe a possibilidade, né, de você só sair... Eu saí nesse candle verde, mas existe a possibilidade também de você sair num candle mais altista. Nesse caso, esse candle aqui, que está mais para candle de reversão do que somente esse candle verde, né? Então existe 3 possibilidades, na verdade. Existe a possibilidade, deixa eu travar aqui. Existe a possibilidade, deixa eu correr, na verdade, não tem problema. Existe a possibilidade então de você vender do jeito que eu ensinei para vocês, tá? Deixar no 2:1. Existe a possibilidade a partir de qualquer candle verde você estopar, fazer o stop candle a candle, ou então esperar um candle mais forte de reversão. Então existem 3 possibilidades de você sair, ou 2:1, ou a partir da superação de qualquer candle verde, ou a partir da superação de qualquer candle de reversão, seja ele verde ou seja ele vermelho. Perfeito, pessoal? Então, a aula completa aí para vocês. Parece que ele vai no 2:1, não sei exatamente, não vi o restante desse gráfico, tá? Aula completa aí para vocês de um operacional de gap distorcido através da abertura do mini índice pelo método Oliver Velez. Deixa um like no vídeo, tem muitas pessoas que vão cobrar de vocês aí para esse operacional. Eu estou abrindo gratuitamente aí um dos maiores canais aí de informação para vocês gratuitas, e obviamente também, se você quiser saber mais, você simplesmente pode assinar a Masterclass aí de 8h50 ao meio-dia, que estarei falando todos os dias ao vivo aí para vocês todos esses detalhes, né, operacionais, quando o mercado está correndo. E a partir das minhas falas, do que eu estou falando, você define aí as suas operações. Perfeito, pessoal? Então mais vídeos virão, acompanhe a sequência, essa sequência nova de vídeos aí sensacional para vocês. Abraço a todos, mais vídeos virão.